TPM, tensão pré-menstrual ou treinada para matar. As mulheres sentem os sintomas na pele e os maridos têm que encarar sim ou sim as mudanças no humor, né? Pelo menos 40% das mulheres que menstruam sofrem com esse incômodo. Mas qual é a causa? E o que tem para controlar isso? É o que a gente vai saber hoje no quadro Saúde da Mulher. Tá aí um tema tão desejado pelas mulheres que nos assistem, né? Saber realmente por que causa tal TPM, por que a gente se estressa, por que a gente incha, será que só chocolate resolve ou será que o chocolate realmente resolve? Doutor Belarmino José da Silva está aqui para nos ajudar. Boa tarde, Fran. Boa tarde, pessoal de casa. Simbolicamente, então, parabéns para todos os amigos. É isso aí, feliz dia do amigo, você, né? Para nós, né? E Com para todos certeza. de casa. A TPM é muito interessante porque essa tensão, o nome já fala, tudo que já tensão modifica a qualidade de vida, não só da mulher, mas com quem ela convive. Então, é pessoal, é familiar, é social, é no trabalho. A mulher deixa de render aquele potencial que ela tem, ela cria anticorpos em determinadas situações que ela nem gostaria, ela passa por situações que muitas vezes ela olha para trás e não se reconhece naquilo que fez. E tudo isso pode gerar um não bom agregamento à vida afetiva, Sim. profissional, social da mulher. Não, afeta aí muito o nosso dia a dia. E olha só, você que está nos assistindo, gente, por favor, manda mensagem para a gente, envia sua pergunta para o nosso WhatsApp 988719831 e também para o nosso Facebook, transmissão ao vivo, gente. Você aí que está aí, eu vou ficar ligadinha na participação de vocês, viu? E olha só, a gente já tem pergunta no WhatsApp, é isso mesmo, produção? Já vamos começar com uma pergunta Bora já lá. para interagir com o pessoal de casa. Vamos dar uma olhadinha? A Lia, existe anticoncepcional para quem está entrando na menopausa? Olha, uma pergunta, a gente já conversou inclusive aqui sobre menopausa, mas doutor, eu sei que não tem relação, Mas vamos responder, mas a Lia, gente né? pode responder, né? Lia, existe sim, vai só depender da sua idade, do período que você está entrando na menopausa e da sua dosagem hormonal, mas existem anticoncepcionais específicos. Eu gostaria de colocar que a TPM ela decorre de algumas alterações, sejam físicas e sejam emocionais. É uma síndrome neuropsicoendócrina. O nome assim pode assustar um pouquinho. Mas o que faz uma mulher a entrar na TPM, a ter essas alterações? O primeiro de tudo, o próprio nome já é um pleonasmo quase, a ansiedade. A mulher fica extremamente ansiosa, é o período que ocorre de 7 a 10 dias antes da menstruação, são as características que geralmente o diagnóstico ele é eminentemente clínico, e a mulher nesse período ela tem oscilação do humor, ela pode simular uma pré-depressão, ela pode ter insônia, ela pode ter mau humor, ela pode ficar um ser de difícil convivência, ela pode ter enxaquecas muito importantes, pode ter cefaleias, pode ter alterações na alimentação. Agora, tudo isso é importante dizer que como são um aglomerado de fatores, a mulher, quando for fazer um diagnóstico diferencial, ela vai ter que isoladamente fazer por exclusão cada sintoma desse. Por exemplo, uma enxaqueca muito forte não necessariamente é uma TPM. Agora, se a enxaqueca, a insônia, a irritabilidade, a pré-depressão, a ansiedade, tudo isso ela não tem o mês inteiro, quando dá de 7 a 10 dias antes da menstruação, fora isso, menstruou, passou tudo, é um forte sinal que seja decorrente da TPM. TPM, inclusive a gente tem aqui os sintomas, gente, emocionais, irritabilidade, fadiga, que é o cansaço, oscilação né? de humor, desmotivação, enxaqueca, insônia. Gente, eu sinto todos esses. Os olhos eu não sei esbugalhados vocês aí aqui, de né? casa, os olhos esbugalhados. Porque se tem uma coisa que a gente sente, ó, vocês aí de casa vão se identificar. É a questão de que a gente tá bem, tá super De bem, repente conversa, de muda. repente a pessoa fala uma coisinha, já começa a chorar. Isso realmente é normal? Por que acontece isso? Bom, no corpo nós temos várias enzimas e as principais delas são a serotonina, endorfina, adrenalina e prostaglandina. Essas enzimas elas harmonizam o nosso corpo. Na mulher, especificamente falando na TPM, a endorfina e a serotonina, que são fonte de prazer, elas caem muito. E isso depois a gente pode conversar lá na frente devido à falta de magnésio. E uma vez caindo a serotonina e a endorfina, o que ocorre? Ocorre a perda do prazer. A mulher começa a ficar, aspas, amarga.
E aquilo está bom, daqui a pouco não está mais. Quase que um quadro de bipolaridade. Aumentam os níveis de prostaglandina. A prostaglandina é dor, é a enzima da dor. E da adrenalina, que é o nervosismo. Se você não fizer o que a mulher quer naquele momento, ela não tem... O tempo da mulher, nesse caso, é diferente do tempo do homem. Ele vai ter que contemporizar para poder ver que não há uma sincronia entre essa alteração enzimática de endorfina e serotonina, porque tem horas que quando a endorfina e a serotonina, que são as enzimas do prazer, estão bem, a mulher sente-se super bem, tudo está 10, está ótimo. Daqui a pouco a prostaglandina toma conta, nada mais presta. Tem um monte de coisa que acontece no nosso organismo, né, doutor? Meu Deus do céu, você explica É uma fisiologia coisa. muito complexa. Mas assim, existe alguma predisposição? Porque eu tenho muito TPM. Tudo bem que existem meses que, esse mês mais tranquilo, um outro mês um pouco mais forte, mas existe um motivo para isso ocorrer? A gente percebe que mulheres, a TPM, você puder conversar com amigas suas ou com outras mulheres, que você vai ver que elas dizem, não sei o que é isso. Mas o perfil da mulher predisposta a TPM é a mulher perfeccionista, aquela mulher que é muito linkada ao meio ambiente, ou o oposto, aquela que se auto-sabota. Aí ela tem TPM. Por quê? Ela não conseguiu, nos 21 dias que antecedem a menstruação pôr a vida em dia, com essa alteração enzimática, ela acaba gerando essa confusão enzimática toda e ficando completamente desopilada. E tem as alterações físicas que são o inchaço. Tem inclusive aqui uma tela que explica os sintomas físicos, né? Vamos ver? Porque tem o tal do inchaço, tem a dor de cabeça, a gente mulher sofre, chega a ganhar 2 quilos a mais, ou seja, aquela roupa que ela coloca, o jeans que ela coloca no dia a dia não fecha nesses 7 dias, pessoal, né? Você não engordou, na verdade é TPM. Retém muito líquido, então o encéfalo, existe um líquido que envolve o cérebro. A quantidade de líquido, que é o líquido que envolve o cérebro, aumenta nesse período e comprime aonde aumenta a enxaqueca e a cefaleia. E isso não implica que a mulher não vá procurar um neurologista, um oftalmo, algum profissional a mais para saber se aquilo ali é somente da retenção hídrica. E nas mamas, a maior parte acha que está com algum tumor. Porque fica muito dolorida, doutor. As glândulas ficam mais salientes. Mas é normal, isso não é para se preocupar. É normal, desde que seja somente naquele período. Uma vez menstruando, desinchando, voltando ao normal, está tudo certo. Mas assim, durante a menstruação, sentir cólica também normal. Comum. A cólica é a forma que o útero tem de poder expelir aquele sangramento que está retido e junto com a menstruação desce o líquido retido também. Legal. Chega a ser em torno de 2 litros. Nossa! É muita coisa. É muita coisa. Tá aí a explicação, gente. Ó, os homens que estão nos assistindo, viu só? A gente tem uma desculpa para o nosso mau humor. Gente, tem muito mais pergunta. Tem muita gente mandando para o nosso WhatsApp 98871 9831. Mas a gente vai responder no próximo bloco, viu só? Eu já volto. Olá, estamos de volta e agora sim a gente está ao vivo pelo Facebook, então manda sua mensagem porque eu tô aqui com o Dr. Belarmino José da Silva falando sobre TPM. Então, se você é mulher, manda aí sua pergunta. E se você é homem também, vamos entender o que se passa na nossa cabeça. Facilitar a vida. Acontece muita coisa no nosso organismo, gente. Vocês têm que entender por que a gente fica estressada. Mas, daqui a pouco o doutor vai responder como que a gente pode amenizar esses sintomas. Mas tem pergunta no nosso WhatsApp, TPM não pode ser justificativa para tudo. Se ela existe, vamos procurar um antídoto antes de entrar em crise. Viu? Né? Só existe antídoto. A gente E vai descobrir daqui a pouco. Juraci, sempre tive TPM, mas agora, com o início da menopausa, piorou. Socorro! O que eu faço? Ô, Juraci, piorou porque você está tendo essa alteração do metabolismo que ocorre somente no período da TPM, você está tendo na fase do climatério, que é o período pré-menopausa. Então aumenta muito e a mulher aí cria quase que um quadro de bipolaridade, porque oscila com cores muito mais fortes. Muito mais forte, então, viu só? Marido da Juraci, familiares da Juraci, tentam entender, por favor. Entenda. Agora vocês estão entendendo a nossa cabeça. A Gabriele queria saber se a gente fica mesmo inchada na TPM ou é só coisa da nossa cabeça. O doutor estava respondendo. Gabriele, vou fazer uma brincadeira com você. Não é só coisa da cabeça. Inclusive, no próprio crânio, a dor de cabeça vem porque o crânio não tem para onde expandir. E dentro do cérebro, há um aumento do líquido e como ele não tem para onde expandir, dá dor de cabeça. Os pés expandem, o baixo ventre expande, então a dor de cabeça ou a enxaqueca decorrente é
fato, é verdade e são a causa da enxaqueca e da cefaleia, é a retenção de líquido, inclusive no cérebro, Olha só na parte que craniana, na verdade. É aquela dor que não tem Desconfortável, dor de remédio cabeça. que cure. Vamos lá, Vanusa. Olá, boa tarde. Amo esse quadro. Meu nome é Vanusa. Minha filha, desde que começou a menstruar, só menstrua uma vez por ano. Hoje ela tem 18 anos. Não sei o porquê, mas a TPM só uma vez por ano também. Ou seja, a pergunta dela é relacionada talvez à menstruação e também à TPM. Aqui tem uma questão muito importante. TPM tem que ser constante todo mês? Ou pode ser que um mês você tenha TPM, outro mês você nem sinta os sintomas? Perfeito. A TPM, ela não é necessariamente mensal, ela não vai ter as mesmas características, vai ter meses que vão poder ser mais fortes, vai depender do nível de ansiedade, de problemas, de fadiga, as horas de sono, do estado físico geral da mulher. Aqui no caso da filha da Vanusa, fica muita coisa em aberto, porque a gente não sabe se a filha dela, por exemplo, não toma os 18 meses seguidos. Aliás, ela tem 18 anos e durante um ano ela não toma um anticoncepcional seguido, porque se tomar o anticoncepcional seguido, vai acabar não tendo TPM. Então, Vanusa, é uma pergunta que a gente vai ficar devendo um pouquinho para você, porque ela não é muito clara, ok? É isso aí. E ainda falando de TPM, eu acho que muita gente em casa está querendo descobrir, será que tem tratamento, doutor? Isso tem. Deve ser feito quando? Antes, durante, depois? Antes? O que pode ser feito? Então, a mulher que já sabe que vai ter TPM, ela deve procurar lidar com essas emoções, com essas enzimas, da melhor maneira possível. A principal delas é manter uma atividade física regrada, pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos. Por quê? A atividade física libera a endorfina e a serotonina, então ela aumenta esse grau de prazer. A alimentação, ela deve ser rica em produtos com magnésio, como aveia, granola, o abacate, tudo que for cereais tem bastante magnésio, que é a enzima que também ajuda a fazer o ajuste das enzimas que geram a TPM. Então, alimentação, o sono, procurar ingerir bastante líquido, porque ao contrário do que se pensa, ele não vai ficar mais retido, ele vai ajudar a equilibrar. Ou seja, você prepara o seu corpo para passar por aquela situação. Perfeito, perfeito. E é muito importante para mulheres já depressivas, que têm a TPM acentuada no período pré-menstrual, procurar o seu psiquiatra, porque muitas vezes a TPM acentua um quadro depressivo muito mais forte, que foge ao alcance do ginecologista tratar. Ela vai ter que fazer uso ou de um antidepressivo ou de algum medicamento a mais para poder, de acordo com a fonte, se for enxaqueca, procurar um neurologista. Então, dependendo da causa da TPM, ela vai ter que tentar fazer, nós ginecologistas tem que ser um trabalho tentamos, conjunto, né? Multidisciplinar, é multidisciplinar. Com certeza. E você comentou no primeiro bloco a questão da baixa de magnésio. Qual a influência que tem no nosso organismo? Todos os estudos mostram que, tanto em homens quanto em mulheres, a baixa de magnésio é a causa principal de desencadear depressão. Então, mulheres com TPM muito acentuadas, a gente sugere que elas se alimentem, isso é fácil pesquisar e procurar, como eu já falei, os grãos de maneira geral, germe de trigo, aveia, granola, centeio, o abacate, que é muito rico em magnésio, para poder compensar, para mais tarde não ter uma vulnerabilidade maior a desencadear uma depressão. Mulheres extremamente ansiosas também, então há uma ligação direta entre o magnésio, a quantidade de magnésio e a probabilidade de desenvolver a TPM e muitas vezes desenvolver um quadro depressivo. Ô doutor, e você comentou ali que o corpo está necessitando expelir aquilo, né? Uhum. E quanto à questão do anticoncepcional contínuo? Pode-se fazer isso? Tem alguma... É um dos melhores tratamentos, porque no anticoncepcional contínuo, a mulher não deixa o útero formar aquela parte que descama, que é o endométrio. Então, ao contrário do que se imagina, que quando toma contínuo, o endométrio, que é a futura menstruação, é desenvolvida, ele não é desenvolvido. Então, ele não é feito, ele não vai para nenhum lugar, não vai para a cabeça, a mulher não vai ficar doida, não vai ficar neurótica. Pelo contrário, é o antídoto, ele vai tirar a TPM, vai evitar a endometriose, vai manter a libido da mulher. Porque aquelas enzimas também em transtorno, elas fazem com que a mulher perca a libido total no período da TPM. A mulher fica arredia, fica arisca, ela fica irreconhecível. Então, é muito importante no período da TPM que a mulher se conheça e tome as medidas profiláticas para atenuar essa situação. Doutor, e outra questão aí que paira no ar, né? Chocolate realmente é a solução?
É uma ótima solução, desde que em quantidades pequenas e que seja chocolate 70%, meio amargo, porque o chocolate vendido habitualmente no Brasil é 90% gordura hidrogenada. Mas aquele é gostoso, doutor? A mulher é gostoso, mas tem que tentar procurar o chocolate o mais ideal, próximo que mais você tem. saudável também. Porque senão ela vai ficar com culote, ela vai ficar com aquela gordurinha, ela vai acabar indo procurar depois o endocrinologista ou o dermatologista. Aí sofre dobrado. Então já como o chocolate certo, na quantidade certa, porque realmente ameniza. Viu? Só homens que estão nos assistindo, tem que ser chocolate 70% cacau, viu? 60% já... 60% já Aqui já na resolve. região tem produção de chocolate, esse chocolate caseiro da região aqui é sendo excelente. chocolate, tá Dê certo. de presente que você vai ganhar um presente muito maior que uma mulher mais estressada, focada, menos estressada. É complicado. Doutor, muito obrigada. Obrigado Esclareceu eu. muitas dúvidas aqui ao vivo, tá bom? Obrigada mesmo pela Obrigado, até a participação. próxima, né?